Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor esteja com todos, tudo bem? Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo, onde vamos abordar esse assunto aí, sobre o tal filme da Barbie. Espero que você assista até o final. Eu quero fazer uma reflexão sobre esse assunto e no início eu vou dar algumas opiniões e no final nós vamos falar de fato sobre o filme, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. É isso aí, meus irmãos. Eu tô gravando esse vídeo no domingo, hoje é dia 23 de julho. E esse final de semana aqui repercutiu o sucesso, né, de um filme que está em cartaz sobre a boneca Barbie. E eu confesso que eu nem estava sabendo. Mas de repente eu comecei a abrir minhas redes sociais e ver muito compartilhamento, empresas, pessoas vestidas de rosa e stories, e daqui a pouco no YouTube começou a aparecer pessoas usando o assunto para hypar, né, para se destacar, porque tomou uma grande proporção. E o que eu tenho a dizer acerca desse assunto, nós vamos comentar sobre o filme mais para frente, a minha opinião. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma reflexão, né? Já falei algumas vezes sobre esse tema, né? Sobre esse assunto. Já refletimos sobre essa questão no canal e eu vou tornar a repetir, porque é impossível, né, que nós não nos atentamos a essas coisas. Esse vídeo é direcionado especificamente para os irmãos cristãos que são ativos na obra, né? Pessoas que frequentam o lugar de adoração ao Senhor, né? Sabemos que muitas pessoas dizem: eu acredito em Deus, Deus está comigo, está no meu coração, mas nós sabemos que, de fato, muitas pessoas, algumas não acreditam, outras simplesmente acredita para não fazer, diz que acredita para fazer parte, né, ali da visão e tal, do entendimento, mas de fato não pratica. Então essas pessoas, pouco vai importar o conteúdo desse vídeo, mas para você que é cristão genuíno e procura obedecer ao Senhor, procura a fazer parte do corpo de Cristo como uma célula ativa, o nosso eu, a nossa humanidade às vezes nos faz tomar algumas decisões, né, acompanhar certas coisas que talvez, dependendo do ponto de vista, conseguimos enxergar que perdemos tempo, correto? Sendo assim, a palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, diz o seguinte, né? O versículo 1, eu vejo muitos irmãos usando essa passagem, né? Esse capítulo 28, voltado para bênçãos materiais, voltado para teologia da prosperidade, que Deus vai fazer, que vai conseguir, né? De fato, ele está dizendo aqui, isso aqui foi um livro escrito, se eu não me engano, foi o próprio Moisés que escreveu. E se não for, eu vou deixar a correção aqui.
mas está se falando sobre as leis ali e tal, logo no início. E esse capítulo ele é dividido em duas partes, né? Ele está falando sobre as consequências de obedecer a Deus e as consequências de desobedecer a Deus. Então esse capítulo ele é dividido em parte A e parte B. Ele vai do versículo 1 ao versículo 14, a parte A. E do versículo 15 até o versículo 44, ele vai falar sobre a parte B. E ainda tem mais uma continuação sobre nesse capítulo 28 especificamente, mas esse tema, essa consequência de desobedecer e obedecer consiste nesses versículos que eu falei para você. Sendo assim, ele começa dizendo o seguinte: se atentamente, em algumas versões, se fielmente obedecerdes a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos que neste dia te ordeno, Yahvé, né, o Senhor teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Esse é o início, né, do capítulo 28. E a partir do versículo 2, ele vai começar a falar todas as bênçãos. Leiam lá. A partir do versículo 15, que é a hora que começa a consequência da desobediência, né, que é a parte B desse capítulo, ele começa assim, ó. Contudo, se não obedecerdes a palavra de Yahvé teu Deus, ou seja, o Senhor teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e os seus decretos que neste dia te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E aí ele começa a listar toda a maldição que viria sobre o povo se caso não ouvisse atentamente. E a questão aqui, a questão desse vídeo é usar esses dois inícios de visão ali de Moisés ao explicar todas essas consequências. Eu quero aproveitar e fazer uma analogia com relação a esses acontecimentos, né? Vira e mexe aparece um assunto assim hoje através da internet, né? Tudo através da internet. Mas vira e mexe aparece um assunto que viraliza, né? Que bomba e, meu Deus, e gera views e views e views e milhões de visualizações. E eu tenho parado para perceber que o povo de Deus, ele se atenta, ele dá atenção justamente para essas coisas sem propósito, sem conteúdo edificante. Uma hora é a capivara do rapaz que sumiu lá, que tomaram. Eu tenho até um vídeo da época aqui que eu usei esse tema para fazer uma reflexão. E, meu Deus do céu, não se falava em outra coisa. É capivara, é capivara, é capivara. Daqui a pouco cessa. Aí é tantos outros assuntos que aparecem fútil, supérfluo, sem conteúdo nenhum, sem, como eu disse, totalmente sem propósito. Não te leva a nenhum tipo de conhecimento, não te leva a nenhum tipo de reflexão positiva, simplesmente distração. O nome correto é esse, é usado o termo distração para certas coisas. Quando que às vezes acontecem coisas na nossa vida e que levam a nós a
questionar a Deus o porquê disso, o porquê daquilo. Ah, mas por que isso, por que aquilo? Mas será que você está dando, de fato, a atenção devida para as coisas de Deus conforme você acredita? Será que você tem ouvido atentamente a voz de Deus, a palavra do Senhor e procurado a praticá-la da mesma forma, com a mesma ênfase que você enfatiza esses assuntos supérfluos? É uma triste realidade, irmão. E eu me incluo nisso, você se inclui nisso. Nós não damos a devida atenção às coisas do Senhor, a qual nós deveríamos dar. E é por isso que as coisas estão chegando no ponto que está chegando, né? Nós vemos aí a movimentação do ser humano num todo em si, né? As coisas absurdas que vêm acontecendo, as consequências absurdas, as ideologias absurdas, a implantação de ideias que vai totalmente contra aquilo que você está vendo que é, né? Simplesmente não é mais. E acontece que a base de todo as leis, né, de todas as condutas, sempre foi a Bíblia, independente da religião. Sempre foi o conceito bíblico, sempre foi a igreja em si. Quando eu falo igreja, eu falo de um modo geral, né, o corpo de Cristo em si. Só que como não está se dando o devido respeito e a atenção para as coisas de Deus, as coisas vêm se perdendo. E quanto mais as pessoas se esquecem do que a palavra de Deus diz, mais coisas acontecem que distorcem a palavra do Senhor, né? E isso vem se infiltrando no nosso meio como normalidade. Ah, não dá nada, ah, é normal, ah, não sei o que. E você vai ver, vai totalmente contra o que está escrito, mas nem sequer sabemos o que está escrito. Essa nova geração de cristão não sabe nem o que está escrito, porque não tem o interesse por ler. Fica atrás de vídeo, cortes, reels de 1 minuto, de reflexões vazias, fora de contexto, né? Sobre pregações coach, onde massageia o ego e você vai acontecer, você é o cara, sabe? E tudo isso vai contra a verdadeira revelação da palavra, a verdadeira revelação do evangelho. E isso é muito preocupante para nós como igreja, irmãos. É muito preocupante. Às vezes nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus porque comparecemos no domingo na igreja, porque comparecemos no meio da semana, porque fazemos um trabalho aqui, porque eu ministro um louvor, porque eu ministro... Não, irmãos. Para. Não é só isso. Isso faz parte, mas não é só isso. Nós precisamos nos embasar na palavra de Deus. Nós precisamos criar alicerce na palavra de Deus, para que as coisas comecem a voltar ao seu eixo central. E, enfim, o que eu tenho para falar do filme da Barbie, né? Eu vi algumas reflexões, né? Muitas pessoas falaram tantas coisas. A minha opinião, o que eu tenho a falar sobre diretamente o filme da Barbie, não sei. Não assisti, não vou assistir, não vou gastar um centavo do meu bolso para ir assistir, não vou levar minha filha para assistir, ela não vai assistir, ela nem interessada em assistir, tá? Porque eu já sentei com ela, já conversei algumas coisas e ela não tem interesse de assistir. Então, é isso que eu acho que nós devemos fazer, ignorar certas coisas, né? Eu tenho certeza que esse vídeo aqui, ele vai dar inúmeras visualizações. Eu já fiz o teste. Meu canal é um canal pequeno, irmão. Eu tenho 323 nesse momento inscrito, poucas horas de visualização. Mas eu tenho percebido que quando você usa um tema fútil, as pessoas se interessam. Se você voltar no meu vídeo anterior,
que eu fiz antes desse aqui, eu falei sobre um irmão que foi... ele sofreu perseguição lá no Estado Islâmico, né? E eu fiz e tem um ótimo conteúdo, uma ótima reflexão acerca desse assunto. E nós tivemos 59 visualizações até o momento. Quando que eu fiz um vídeo há um tempo atrás sobre o caso do GC Aguiar, que era um ex-cantor gospel e tal, deu 9 mil, quase 10 mil visualizações, porque se tratava ali, o pessoal achou que fosse uma treta, alguma coisa assim, porque se interessa. A maioria do público que assiste o meu canal é cristão e se interessa pela treta, pela fofoca, né? Então, irmãos, é triste ver a Igreja do Senhor não dando a sua devida atenção para as coisas de Deus, ou pelo menos a maior parte da sua atenção, e ouvir atentamente a voz de Deus. Nós vemos as pessoas se preocupando com assuntos supérfluos, coisas sem conteúdo, coisas que não nos levam a nada. Então é isso, meus irmãos. Se você tem gostado do conteúdo dos meus vídeos, eu peço desculpa se você entrou aqui esperando um react sobre o filme, uma reflexão que vai a favor ou uma reflexão que vai contra. Você não vai ter aqui, porque não é essa a intenção desse canal. Amém? Então, se você tem gostado, se você não for inscrito nesse canal e gostar do conteúdo, eu peço humildemente que você se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, né? Deixe o seu like, para que a plataforma entregue, né? Não que nós estejamos buscando esse reconhecimento, mas infelizmente a plataforma, ela funciona dessa forma. Quanto mais engajamento tiver, mais ela distribui o conteúdo e mais alcance tem a mais pessoas para ter acesso ao conteúdo que fala somente da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.